Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante me estejam a ver, taurinos e todos aqueles que tenham energia de touro e de basicamente energia da banca, não é? Ou seja, gestores de recursos, talvez assim seja a forma mais correta de me dirigir a vocês, todos aqueles que têm esta energia de gestão de recursos. Efetivamente estou aqui neste segundo pequeno webinar, praticamente é um webinar, porque acaba por passar aqui por uma análise que eu vou fazer astrológica, aqui não é uma leitura de tarô, é uma análise astrológica a três datas diferentes que eu vou analisar aqui para as energias da banca, que é a casa 2. Centro-me na casa 2, mas centro-me, obviamente, na colocação dos planetas. Já agora aproveito também para falar aqui um bocadinho do funcionamento, daquilo que é o mapa astral, como é que isto funciona, aqui na nossa perspectiva operativa, portanto, a nível das casas e das áreas de vida, estou muito mais focado naquilo que é os tempos atuais e, no fundo, fazer um prognóstico e uma reflexão acerca daquilo que estes tempos nos trazem especificamente para estas áreas de trabalho, não é? Já que estamos aqui no âmbito de uma astrologia operativa. Obviamente que a astrologia tem muitas aplicações, podíamos estar aqui perante uma visão que fosse mais kármica, e aí estaríamos a ver o passado, as energias do passado, podíamos estar mais focados naquilo que era uma análise só política, então iríamos apenas analisar os signos das oficinas superiores ou as energias das oficinas superiores, ver pelo signo, que é parte pessoal, seja na evolução pessoal, o chamado mapa progredido, seja nas características pessoais. Portanto, a astrologia permite todas estas análises. A análise que eu estou aqui a fazer é operativa, tem a ver com esta área em específico da banca, e a banca é muito regida por Vênus, não é? Temos não só a banca do ponto de vista material do dinheiro e dos recursos, que é exatamente o centro daquilo que é a banca, e que tem a ver com a energia de touro, e que tem a ver com a energia, obviamente, de todos aqueles que trabalham a esta área ou a este nível e que se preocupam com a finança, com a economia e com a gestão das economias, e obviamente também fazer a gestão daquilo que é também os ativos, nomeadamente o imobiliário, não é? Portanto, não é restrito apenas, é também o ouro, todo o tipo de materiais preciosos, ou seja, tudo isso são recursos, e até o conhecimento é talvez dos mais importantes recursos que temos, e portanto tudo isso entra aqui, porque tudo isso é essencial para quem trabalha a nível de economia, de gestão e da banca, não é? Portanto, é aqui que estamos. Vamos então a essas três datas, 15 de fevereiro, e começamos por 15 de fevereiro, depois 24 de fevereiro, que foi ontem, e depois o 10 de março. Ok, estamos aqui então no dia 15 de fevereiro, estávamos, portanto, numa altura em que houve uma série de entrevistas polémicas, nomeadamente o Tucker Carlson, e depois naquele célebre comício de campanha do Trump, do Donald Trump, em que ele vem efetivamente levantar questões em que ameaça a NATO inclusivamente e os parceiros que não contribuem economicamente, e portanto a nível macroeconómico nós estamos aqui com um cenário complicado, não é? Temos uma situação a nível do Pacífico, em que tivemos também, isso não foi muito noticiado, uma, digamos, entrada de tropas no espaço da China, no sentido já de pressionar. Tivemos também, mas isso já foi há algum tempo, as eleições em Taiwan, que são sempre dúbias, não é? Porque se há uma parte que é o Parlamento, está dominado por uma força política, o representante presidencial por outra, e portanto acaba por haver sempre um equilíbrio entre aquilo que é o interesse da China e o interesse dos Estados Unidos. Mas esta situação dos militares juntar a outras que vêm acontecendo, nomeadamente no Corno da África, a questão toda dos úteis, do Mar Vermelho, nós temos claramente aqui a construção de dois blocos económicos, não é? De um lado económicos e militares, porque temos aqui também com uma dimensão já militar dos conflitos, e portanto temos efetivamente de um lado a China, a Coreia do Norte, o Irão e a Rússia, e temos do outro lado os Estados Unidos, enquanto parte da NATO, a NATO, que são os países europeus, a Austrália, a Índia e uma série de países, sendo que ainda faz parte dos BRICS e tem aqui um papel duplo, tal como o Brasil. E é um bocadinho isto que estamos aqui a viver, e que também se vive aqui neste mapa, não é? Se nós formos olhar para o mapa, nós vemos aqui Plutão e Marte, não é? Que são regentes, digamos, das energias, quer de Escorpião, quer de, de Carneiro, e se nós virmos aqui a casa do Carneiro tem Escorpião,
E efetivamente, a nível da casa do Escorpião está cá Gêmeos, mas de qualquer das formas, não deixa de ser interessante, depois nós temos o regente de Gêmeos, que está aqui na casa 4 em Aquário, mas temos também o regente, assim é que é, de Carneiro, acaba por ser ou por estar na casa de Gêmeos, não é? Na casa 3. Portanto, acaba por haver aqui uma interconexão das energias de ar, que é a comunicação, e de fogo, que é a ação, e daí também a entrevista de Tucker Carlson ser tão proativa no sentido de criar ainda mais divisões e cisões e conflitos. Nós estamos claramente numa associação do elementar e fogo, que aliás complementam-se, e isso é natural que aconteça, e que estão aqui muito baseados nesta casa 3, que é a redação. Será depois interessante também analisar quando o fizer a partir da casa da comunicação, mas aqui na casa que nos interessa, que é a nossa casa 2, continua dominada por Sagitário. E continuamos a ter também o regente Sagitário dentro da energia de Touro, que é aqui o planeta expansivo de Júpiter. E, portanto, Júpiter, que tem a ver com a expansão, com as ideias, etc., que rege Sagitário, encontra-se aqui na casa 2, que é a casa da economia. E, ao mesmo tempo, temos aqui uma outra energia, que é a energia regente de Aquário, que é a energia de Urano, que já é um planeta lento, não é? E que efetivamente está em Touro já há bastante tempo a transformar completamente a maneira como vemos a economia e a gestão, que é cada vez mais volátil, não é? Toda esta questão que é muito hoje em dia falada da tecnocracia e do poder das empresas sobre, e da banca sobre o poder político é muito importante. E por falar em poder político e Casa 10, nós temos aqui a Casa 10 dominada por Leão, tal e qual como temos a Casa 4 dominada por Aquário. E esta transição que vai acontecer da Casa 10, que vai progressivamente ser invadida por Virgem, mas isso iremos ver no mapa seguinte, de ontem, do dia de ontem, mas interessa aqui refletir do ponto de vista da nossa oficina, da oficina 2, dos recursos, que os recursos neste momento encontram-se dominados, por um lado, profundamente afetivo, porque Touro, que é o regente da casa 2, encontra-se na casa 7, encontra-se nas parcerias, que é a casa da comunicação empresarial, ou seja, de balança, e encontramos-nos aqui efetivamente com esta tríade, que é uma tríade expansionista por um lado, mas por outro lado afetiva, porque está aqui a Lua. E esta Lua que estava em Touro, precisamente ao dia 15, tinha aqui uma influência de tensões chamadas quadraturas, são as chamadas tensões invisíveis, aquelas que não são muito imediatas e conhecidas, aqui a fazer estas aspectações, ou estas aspectações, quer com Vênus, que já agora é regente de Touro e regente também de Balança, que está na casa 3, mas em Capricórnio. Contrariamente ao que acontece a Plutão e a Marte, que estão em Aquário na casa 3. Isto traz aqui toda uma tensão, não é? Se por um lado nós temos uma comunicação bastante assertiva e bastante virada para aquilo que é a destruição dos dogmas, dos princípios, que é isso que Plutão faz, por outro lado ainda temos os valores de Capricórnio, a tal liberdade, que é um bocadinho o que Tucker Carlson dizia naquela entrevista. E isso conflitua claramente com esta visão transformadora da economia tecnocrata em que isso já não é muito importante. Portanto, uma tensão entre a ideia de liberdade e de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, em choque com esta economia progressiva e de transformação, totalmente destrutiva de uma série de valores. E aqui estão as tensões fundamentais. Isto também faz tensão com o Sol e com a própria comunicação, cá está, que é Mercúrio, que está na casa 4 e que vai às emoções, não é? Portanto, mas em Aquário, as emoções coletivas e as emoções do coletivo. E, portanto, é muito isto, tal e qual como a ideia do coletivo, com o Sol ainda em Aquário, era muito premente. Simultaneamente, a equilibrar, e aqui é onde temos as solidariedades, que é os ângulos 60 e 45, e aqui nestes sextis, temos essencialmente aqui dois planetas muito importantes, um que é social, que é o Saturno, e que é regente precisamente da política e das instituições, e outro que é regente do inconsciente, subconsciente coletivo, que curiosamente está também em Peixes e na casa 5, que é o palco. Ou seja, temos aqui a importância das religiões, das estruturas sociais, etc., para segurar estas tensões todas que estão a acontecer. E, portanto, se calhar aqui até a ida do Papa à Ucrânia, ou pelo menos a sua preparação, tem a ver com isto, uma tentativa de pôr aqui um bocadinho água na fervura. Isto era o que se passava no dia 15. Relativamente ao que se passou ontem, e aqui até trouxe um mapa para nós ficarmos aqui com maior clareza onde é que estão as quadraturas, estão a ver, as quadraturas são estes quadrados
Isto aqui tem a ver com as conjunções e depois temos aqui estes traços que são as oposições. E de facto, se no mapa anterior nós não tínhamos oposições, não temos aqui nenhum ângulo a 90 graus, perdão, a 180 graus, estão todos a 90, ou seja, a quadratura é 90 e a oposição, que são estes traços a direito, são 180 graus, e nós temos aqui já bastantes tensões diretas, pelo menos umas três tensões diretas. E só não temos mais porque algumas delas acabam por transformar-se em solidariedades atentas às energias dos planetas aqui envolvidos. De qualquer das maneiras, isto surge tudo porquê? Porque nós estamos aqui precisamente com a lua cheia em Virgem, pelo menos a passar de Virgem, porque já estamos aqui a entrar progressivamente na fase decrescente da lua, que depois vai para Leão, Caranguejo e vai por aí fora, até chegar depois precisamente ao signo de Peixe, onde teremos depois uma lua cheia. Mas neste momento, uma nova lua cheia, não é? Porque dará a volta inteira e voltará aqui abaixo. Mas efetivamente aquilo que temos, ou que tínhamos neste momento, de ontem, do dia 24 de fevereiro, é efetivamente aqui uma tensão clara e que coloca aqui uma tensão muito forte. E se realmente na oficina do corpo o que estava mais em causa eram as questões territoriais, as questões militares, as questões de expansão e, ao mesmo tempo, as questões do desenvolvimento físico, em que o corpo iria nos pedir essa defesa, esse trabalho, esse desafio, aquilo que começamos aqui a ver é algo diferente. Ou seja, do ponto de vista de que o que está aqui em causa, a parte económica, progressiva, transformadora, tecnocrática, no sentido de nós obtermos uma economia tecnocrática cada vez mais baseada numa ideia de expansão, e que está aqui na casa 7, que tem a ver com as empresas, com as parcerias, está em claro choque com a tal comunicação que assenta não só em valores que têm a ver com Aquário, de defesa do coletivo, de liberdade de expressão, também de luta pelo território físico e luta também aqui movida por interesses de grupos e tribalismos, digamos assim, e com um Plutão que agora já entrou em Aquário, não é? Esta transformação e entrada de Aquário, saída, aliás, já estava em Aquário, que entrou e ingressou, foi efetivamente aqui o signo de Vênus, porque Vênus ainda estava, se virmos no mapa anterior, aqui em Capricórnio e agora entra definitivamente em Aquário. Isto tudo vai-nos trazer então a própria ideia de valores, os valores vão cada vez mais ser solidarizados com a população, com aquilo que são os outros e passamos de uma toada dos empresários, daqueles que governam, para aqueles que servem. Ao mesmo tempo, continuamos a ter e a aumentar aqui o domínio de peixes. E peixes é o signo da síntese e da conciliação. E, portanto, embora aqui as solidariedades essenciais que existam tenham a ver não só com o Sol já em peixe, dia 21 começou a regência de peixe, como a própria comunicação entrou em peixe, o que transforma a comunicação em menos assertiva, menos defensora de valores e princípios para algo mais fluido, mais aberto, mais envolvente. O subconsciente e inconsciente entra a nível do palco, a forma como as pessoas atuam. Se calhar daí, quando olhamos para os políticos, vemos muito mais a forma do que propriamente o conteúdo, porque interessa-nos aquilo que se sente, a energia, a síntese. E tudo isto influencia economicamente os ciclos económicos. E começamos a ter um desafio muito grande àquilo que é a nova ordem mundial, baseada numa nova estrutura económica. Touro foi profundamente transformado, e Touro é os recursos, é a economia, o que significa também, necessariamente, que temos aqui uma série de aspectos que são importantes de conciliar. Depois, finalmente, iremos aqui para uma outra realidade, que tem a ver aqui com portanto, o dia 10 de março, e o dia 10 de março traz-nos aqui outras energias e outras realidades que convém avaliar. E essas realidades são importantes, sobretudo do ponto de vista daquilo que é percebermos que vamos entrar aqui num novo ciclo, que é um ciclo muito importante, que é um ciclo de transformações, de alterações, mas em que temos essencialmente aqui o domínio, quer da Lua, quer de Saturno, quer do Sol, quer de, efetivamente, a comunicação, que é Mercúrio, e também aqui continuamos a ter o regente da transformação, da ilusão, que é efetivamente Neptuno. Portanto, é tudo isto que temos que ter aqui em conjunção e que estão aqui conjuntos uns aos outros e que vão ajudar a tensionar ainda mais a nova ordem económica mundial. E estas são as tensões, ou seja, transfere-se da comunicação social, etc., para uma toada cada vez mais a nível das emoções profundas e da realidade de cada um dos seres humanos relativamente aos seus medos e percepções. E isto vai trazer uma tensão diferente, que já não é uma tensão de fogo, ar,
com terra, mas de água com terra, que a vai dissolver e que a vai absorver. Portanto, caminhamos aqui para uma maior pacificação a nível das economias e dos interesses económicos. E, ao fim e ao cabo, é isto que tenho para vos dizer. Vemo-nos em março, abril, e até lá despeço-me com votos de um excelente mês a todos vocês que são gestores de recursos. Até lá, então.